muito bem-vindos ao Camarote 21, hoje com uma edição especial direto da Documenta, a maior mostra mundial de arte contemporânea. A Documenta acontece a cada 5 anos, por 100 dias, aqui na cidade de Kassel, na Alemanha, e este ano, excepcionalmente, também em Atenas. E esse é só um dos atrativos dessa edição. Olha só o que vem por aí. Ele já virou símbolo dessa Documenta, o Partenon de livros proibidos da artista argentina Marta Minujín. Quase 7 décadas e 14 edições, confira os grandes destaques da história da mostra. E ainda a forte presença de artistas latino-americanos em Kassel. A primeira de todas as Documentas foi realizada em 1955, 10 anos após a Segunda Guerra Mundial. Na época, a intenção do idealizador, Arnold Bode, era resgatar a arte moderna europeia da primeira metade do século, que havia sido censurada pelo regime nazista. Mas já na segunda edição, em 59, o foco passou para a arte do presente. E o horizonte geográfico foi expandido para além da Europa, incluindo artistas do pós-guerra americano. De lá para cá, a Documenta só cresceu, se diversificou e hoje chega à 14ª edição como referência mundial da arte contemporânea. Tanto que este ano a cidade de Kassel divide a honra anfitriã com a capital grega, sob o lema Aprender de Atenas. Mas chega de papo, vamos à arte! Kassel, a cidade da Documenta, berço e palco já de 14 edições que nem por isso se tornam menos surpreendentes. Lá em cima, uma fumaça branca. Os moradores chegaram a chamar os bombeiros, mas tudo sob controle. Isto é arte. A Documenta deste ano quer sair da zona de conforto. Esta cobertura feita de sacos de café é assinada pelo artista ganês Ibrahim Mahama. Costurada com mão de obra ateniense, a obra tematiza o aquecimento global, a migração e a exploração internacional da força de trabalho. No centro da cidade, um obelisco e uma passagem bíblica traduzida para 4 idiomas. Eu era um estranho e vocês me receberam. Arte que deseja impactar. O diretor da Documenta sabe como fazer isso. Não se trata de abordar os grandes temas por um viés sociológico, e sim de ir a fundo na experiência humana que existe por trás destes fenômenos. Queremos tocar na experiência pessoal de migração, ver como o fenômeno migratório é experienciado individualmente. O individual e o coletivo. Artistas que dão voz a cidadãos marginalizados ou protestam contra problemas regionais, como a matança de renas na Noruega. É claro que o tema colonialismo não pode faltar. E como também tem história alemã presente, Hitler não fica de fora. Sacos cheios de barras de ferro. Parece interessante, mas o que significa? Uma sucessão de trabalhos enigmáticos, como estas mulheres que caminham pelas ruas de Kassel. Ou esta performance por trás de vitrines vazias. O artista Sami Joar Nango viajou pela Europa de norte a sul, coletando insígnias de diversas culturas. Aqui ele compartilha as histórias dos objetos com outras pessoas. Arte que busca o intercâmbio, mesmo que de vez em quando possa parecer banal. It's not about being A ideia não é criar diferenças exóticas, mas unir as coisas. Se eu trouxer minha pele de rena, você pode trazer sua cerveja alemã. Durante a viagem, Nango conheceu o ferreiro romeno Lajos Gabor, da etnia Roma. O trabalho dele, uma tradição familiar passada de geração em geração, que ele demonstra nesta Documenta como uma forma de combater os preconceitos que existem contra seu povo. O trabalho de um cigano é artesanal, não é industrial. No robot, no electric, no. Na frente do Palácio Orangerie, o assunto também é trabalho. No passado, escravos na Bolívia trabalhavam duro em um moinho como este. Na obra de Antônio Macotella, o visitante pode participar. Cada rotação corresponde a um Bitcoin, uma moeda digital.
I want to create a real bank, a real economy. Eu quero criar um banco de verdade com isso. Assim, ao final, eu quero convidar todas as pessoas que participaram a refletir sobre a questão de valor, a refletir sobre a lógica de estruturação do aparato financeiro e da moeda e sobre como usar esse sistema econômico. A quem ele vai pertencer? A questão aqui é, como se gera valor? Because the idea is how value is created. Seguimos para o Salão da Documenta. Por aqui a arte se une à etnografia. Seja em imagens de pescadores de Dakar pintadas sobre sacos de juta, ou nas representações mitológicas da cultura Sami, população indígena da Escandinávia, tudo bordado em tecido. Este navio naufragado, provavelmente de Atenas, parece bonito demais para ser real. Teria algo a ver com o destino dos refugiados? Eu acho que o lema Aprender de Atenas foi um sinal para realmente prestarmos mais atenção aos lugares. Neste sentido, eu acho que isso também estimulou um profundo investimento na cidade de Kassel. Uma clássica história do pós-guerra. Kassel, completamente bombardeada, foi reconstruída na década de 50. A única constante neste processo, a indústria de armas de Kassel. Andreas Angelidakis se interessa por esta história. Ele projetou tanques a partir de assentos, uma forma de remover o estigma histórico, mas também uma referência ao comércio de armas entre a Grécia e a Alemanha. Angelidakis é, na verdade, arquiteto e estuda há anos sua cidade natal, Atenas. Ele investiga como a cidade se modificou na última década com o fluxo de refugiados, a crise e o boom da construção civil. O artista também se interessa pela conexão entre as duas cidades-sede da Documenta. As duas cidades receberam verbas do Plano Marshall para se recuperar depois da Segunda Guerra. Kassel usou esse dinheiro para reconstruir suas bibliotecas e prédios oficiais. Já em Atenas, foram construídas casas ilegais. Por isso, Kassel tem essa arquitetura grega neoclássica. É uma relação interessante entre as duas cidades. Investigar esta relação é a ideia central da Documenta deste ano, o que parece funcionar muito bem. E para jogar com essa relação entre Kassel e Atenas, nada melhor do que o Partenon de livros proibidos. Como o nome indica, essa é uma réplica do Partenon de Atenas, construída com livros que em algum momento foram censurados por regimes autoritários ao redor do mundo. A obra foi idealizada pela artista argentina Marta Minuchin e envolveu a participação da comunidade internacional. Para poder desenvolver o projeto, a artista convidou a população a doar livros para a construção. Roda o VT. El Partenon de libros prohibidos em qualquer época, em qualquer idioma e em qualquer momento. Com esta mensagem, a artista argentina Marta Minuchin convocou a população mundial a participar de uma das obras mais marcantes desta Documenta. Entonces es un homenaje a la democracia y va a estar realizado, va a ser el mismo tamaño realizado con libros prohibidos en algún momento. Entonces les pediría a todos ustedes que se fijen en su biblioteca y se fijen en el internet si ese libro ha sido prohibido alguna vez y me lo donen porque necesito 100.000 libros para crear esta obra. O pedido encontrou ressonância. Doações do mundo inteiro chegaram à produção da Documenta. E Marta Minuchin pôde construir seu monumento coletivo à liberdade de expressão. E como vocês podem ver, o Partenon é uma obra que segue em construção, porque a cada dia são pendurados novos livros. Posso perguntar o que vocês já fizeram hoje aqui? Sim, primeiro nós verificamos quais dos livros de fato foram proibidos. Então embalamos todos a vácuo e agora estamos aqui, pendurando. E quantos livros foram pendurados? Cerca de 200 livros. Vielen Dank. 200 livros só hoje. Bom, e com toda essa inspiração grega, eu diria que a gente podia dar um pulo na outra cidade-sede da Documenta, Atenas. Aprender com Atenas é o lema desta Documenta. A
A capital grega certamente passou por experiências desafiadoras nos últimos anos, com a crise econômica e migratória. Mas o que fazem os artistas com essas lições? O alemão Daniel Knorr passou meses recolhendo lixo na capital grega. Para o projeto Arqueologia Contemporânea, ele prensou os objetos encontrados em páginas de livros. Segundo o artista, o produto final reflete a diversidade dos moradores de Atenas. Enquanto trabalhava, Daniel conheceu muitos moradores de rua. Eu me juntei a eles para coletar objetos na rua e eles me consideravam parte do grupo. Dividiam o pouco que tinham, me ofereciam a metade do que tinham para comer. Isso me impressionou bastante. E por que realizar um dos eventos mais prestigiados da arte mundial em uma cidade que enfrenta tantos desafios? O diretor artístico da Documenta apresenta sua visão. A Documenta não tem como transformar uma cidade com recursos financeiros. Mas o fato do evento acontecer em Atenas e colocar a cidade no foco de discussão cria uma força, uma atmosfera de modificação. As críticas, o ódio, a admiração, essas sim são coisas que transformam a realidade. Todos nós somos o povo. A frase aparece no banner do novo Museu de Arte Contemporânea, um dos 40 locais de exposição espalhados pela cidade. Algumas das obras são um tanto difíceis de compreender e até mesmo de serem encontradas. Como o Victoria Square Project, um projeto iniciado pelo americano Rick Lowe. A ideia é atrair a vizinhança e fazer com que as pessoas colaborem e se ajudem, o que ele chama de escultura social. Em 2015, o local virou manchete porque milhares de refugiados acamparam aqui. O que cada vez mais eu ouço dos atenienses é que sim, eles têm compaixão com os refugiados e imigrantes. Mas eles também dizem que para poder ajudar novas pessoas, eles precisam primeiramente se sustentar. Muitos atenienses sentem que foram deixados de lado. A comunidade artística de Atenas registrou seu protesto. Querida Documenta, eu me recuso a ser exótico para aumentar o seu capital cultural. Enquanto isso, na frente da prefeitura não se fala em dinheiro. Aqui eram servidas refeições gratuitas 2 vezes ao dia. Todos bem-vindos no projeto artístico do paquistanês Rashid Yarin. 2 quilômetros mais adiante, a dura realidade. Pessoas fazem fila para receber doações de alimentos. Algo comum no distrito Metaxórgio, um local cheio de contrastes, com casas luxuosas, tráfico de drogas e agora também arte. Aqui, uma instalação trata de feminismo e Rosa Luxemburgo. Alto-falantes reproduzem textos de ativistas do mundo inteiro. No bairro Pireus fica a Faculdade de Artes, outra locação da Documenta. Já antes da abertura do evento, os estudantes puderam participar de workshops com artistas da mostra. É raro ver tantas peças contemporâneas reunidas em um mesmo lugar de Atenas. Na Grécia, a arte contemporânea não é tão popular como em outras partes da Europa. E o subsídio do governo é praticamente zero, para a tristeza dos estudantes. Quando o assunto é arte contemporânea, você precisa realmente se dedicar para poder entendê-la. Você tem que se aprofundar. É preciso investir tempo, dinheiro, espaço. Mas eu não vejo isso acontecendo por aqui, porque ninguém realmente se interessa por arte contemporânea. Ao menos esse interesse é algo que mudou com a Documenta. As atrações foram um sucesso entre gregos e visitantes. A aposta do diretor artístico parece ter valido a pena. Em Atenas, a arte contemporânea se destaca em meio ao legado da antiguidade clássica. Tá gostando do programa? Então aproveita o intervalo que vem agora e passa lá no nosso Instagram, que já tá cheio de fotos daqui. Na volta tem mais Documenta e até um presentinho para os nossos espectadores. Nós vamos sortear o catálogo desta edição. Até já! Olá, bem-vindos de volta ao Camarote 21, hoje com uma edição especial direto da Documenta de Kassel, a maior mostra de arte contemporânea do mundo. Realizada desde 1955, com intervalos de 4 a 5 anos, a Documenta já está na sua 14ª edição.
Camarote preparou uma breve retrospectiva das obras que mais impactaram estas 7 décadas de história. Em 1982, Joseph Beuys trouxe 7.000 pedras de basalto à Praça Friedrichsplatz. A ideia dele, plantar um carvalho ao lado de cada uma delas. Foram 5 anos até a conclusão do projeto. Beuys definiu sua obra como uma plástica social, com a qual ele modificou a cidade visivelmente. Queremos plantar árvores em todos os lugares, não somente no nosso país. Hoje, os 7.000 carvalhos podem ser vistos em toda Kassel, assim como outras obras de documentas anteriores, que se espalham pela cidade. Como o Navio dos Sonhos, no qual o artista Anatol viajou do Mar do Norte até Kassel em 77. Esta picareta teria sido lançada por Hércules, símbolo de Kassel. A obra Os Estrangeiros, de 92, serve ainda hoje de reflexão sobre o êxodo e a migração mundial. O quilômetro vertical da Terra, feito por Walter de Maria em 77, gerou controvérsia. Aqui está enterrada uma haste de bronze de 1 quilômetro em direção ao centro da Terra. 1 quilômetro! Isso gerou muita discussão. Por um lado, por causa do barulho da perfuração. Por outro, a grande pergunta: o que é isso? Muitos alegaram que era um absurdo, um desperdício de dinheiro para, no fim, só se ver esta superfície de bronze. Os moradores de Kassel preferem O Homem que Caminha Rumo ao Céu. Jonathan Borowski trouxe a obra para a Documenta em 1992. Para muitos, um símbolo da recuperação da cidade. Antes da reunificação, Kassel ficava na fronteira com a Alemanha Oriental. Hoje em dia, ela é novamente o centro do país. Quem caminha pela Documenta percebe que há um tema que é praticamente onipresente nesta 14ª edição: a crise migratória dos últimos anos. Como não poderia deixar de ser, êxodo, fuga e a busca por asilo aparecem em inúmeras obras, tanto em Atenas quanto aqui, em Kassel. Um exemplo emblemático é este aqui, Os Canos de Esgoto, do artista curdo Riva K., ele mesmo um refugiado no passado. Em viagem ao porto de Pireus, em Atenas, o artista observou refugiados de hoje vivendo semanas em canos como estes, enquanto aguardavam autorização para seguir viagem ou serem deportados. Riva K vem sendo considerado a grande revelação da Documenta deste ano. Uma viagem perigosa, do norte do Iraque, passando pela Turquia, Grécia, até chegar à Alemanha. O artista curdo Riva K reencena a própria fuga, usando retrovisores de motos como ferramenta de navegação. Às vezes precisamos de ferramentas arqueológicas diferentes, ferramentas que permitam cavar no sentido oposto, para cima, e que nos ajudem a ver os fragmentos dispersos de nós mesmos. Ele foi o primeiro artista convidado para expor nesta edição da Documenta, tanto em Kassel quanto em Atenas. Riva K nasceu em 1975 na região curda do Iraque. Hoje vive em Berlim. Para realizar o vídeo apresentado na Documenta, ele foi até o porto de Pireus, na capital grega. 15 anos após sua própria odisseia, o artista se deparou com os refugiados de hoje, que aguardavam a deportação após o acordo assinado com o governo turco. Tentei dar esperança a eles, disse, para serem fortes. Foi um momento difícil. Quase não consegui equilibrar os espelhos. Normalmente é muito simples equilibrá-los, mas fiquei tão emocionado que foi difícil manter a estabilidade. Nessa pequena oficina em Atenas, o artista produziu as estruturas para uma instalação. Filho de um calígrafo, Riva K aprendeu diferentes ofícios para sobreviver, conhecimentos que hoje em dia ele aplica em suas obras de arte. Cada trabalho novo exige que eu me adapte. Por isso, não digo que eu tenho um relacionamento com a arte, o que eu tenho com ela é um caso. Para a mostra em Atenas, Riva K se inspirou nas moradias individuais que surgiram após a Segunda Guerra do Iraque, algo importado do mundo ocidental, um símbolo da nova ordem econômica que mudou a sociedade. A instalação leva o nome One Room Apartment, apartamento de um dormitório.
o artista se deparou com estas construções em uma viagem à sua terra natal. Tudo era individual para uma pessoa e isso em uma sociedade coletivista. Eu sou o filho caçula, então nunca imaginei um apartamento para uma pessoa só em meu país. Esse é realmente o ano de Hiwaka. Além de participar da Documenta, ele recebeu o prêmio Arnold Bode, uma honra concedida anualmente pela cidade de Kassel, ocasião em que aproveitou para surpreender o público com uma versão da música Stager Lee de Nick Cave. A perspectiva que muda tudo. Hiwaka aborda temas difíceis com delicadeza. Sem dúvida, um dos destaques da Documenta desse ano. Em Kassel, a instalação Hotel de Tubos já virou um dos símbolos da mostra. A Documenta 14 homenageia o cineasta Davi Perloff com uma retrospectiva. De família judaica, Davi Perloff nasceu no Rio de Janeiro em 1930. Quando adulto, se mudou para Paris, onde iniciou a carreira, e mais tarde para Israel. A retrospectiva na Documenta exibe também fotos e desenhos do artista. No início dos anos 70, resolveu registrar suas impressões em um diário visual. O projeto, que se estendeu por mais de 10 anos, resultou na série Diary, 6 ensaios audiovisuais que retratam o cotidiano de um dos períodos mais dramáticos da história de Israel. Davi Perloff morreu em 2003 e até hoje é considerado um dos maiores nomes do cinema israelense. Os filmes de Davi Perloff estão em cartaz na Documenta, com exibições diárias no espaço Baliquinos. A retrospectiva de Davi Perloff é a única referência com alguma conexão brasileira este ano. Infelizmente, não há nenhum artista atual participando desta edição da Documenta. O que há, para nosso consolo, é uma série de trabalhos de outros países da América Latina. Roda o VT. Neste ano, a Documenta impressiona com shows e performances. E poucas vezes a maior mostra mundial da arte contemporânea foi tão política e tão latino-americana. De um Partenon feito de livros proibidos, uma obra da artista argentina Marta Minujín. Há performances como El Objetivo, no qual Regina Galindo, da Guatemala, denuncia a violência armada contra as mulheres em seu país. E por falar em performances, outros artistas latino-americanos também exploraram o gênero. A chilena Cecília Vicunha trouxe para Kassel algo que ela descreve como um cosmos umbilical. Sua obra é um cordão umbilical ligado ao cosmos para redirecionar a humanidade a uma cultura de liberdade e beleza. Neste trabalho, ela deita as pessoas como se estivessem desamparadas. Elas então renascem como uma lagarta rumo a uma nova cultura. Para se converter em borboleta, a lagarta tem que primeiro entrar num casulo que simboliza um útero. Para a artista, a evolução humana virá desse novo conceito de útero, um útero de luz. Já nestas performances sonoras, o artista mexicano Guillermo Galindo dá voz a refugiados imigrantes usando objetos deixados por eles durante a fuga. Tocando solo ou acompanhado por outros artistas, Galindo transforma esses objetos em instrumentos musicais. O trabalho é a extensão de um projeto iniciado nos Estados Unidos chamado Canções de Fronteira. É um projeto baseado em transformar em utensílios musicais os pertences pessoais de latino-americanos que migraram para os Estados Unidos. Todos os objetos são feitos de material coletado. Chocalhos, panelas e pratos de metal vieram de campos de refugiados na Alemanha ou foram encontrados na praia de Lesbos, na Grécia. Outras peças provêm do Texas, onde foram deixadas por migrantes.
E os latino-americanos não param por aí. O peruano Sérgio Ceballos utilizou elementos da ciência forense para seu trabalho de denúncia social histórica. A artista chilena transexual e sem braços, Lorenza Botner, questiona os modos de representação de outros tipos de corpos. E o colombiano Abel Rodrigues resgata de memória a cultura da selva onde cresceu como indígena. Apesar de tantos latino-americanos, desta vez não há nenhum brasileiro em Cássio. Que visita a Documenta, o cineasta brasileiro Karim Agnos lamentou a ausência de conterrâneos. Eu sinto que é curioso, assim, por que não tem nenhum artista brasileiro esse ano, ao mesmo tempo, olhando para o Brasil de uma maneira um pouco mais distante, assim, você vê que tem uma série de artistas trabalhando ainda dentro de um cânone que é um cânone um tanto tradicional, do objeto, da beleza, enfim. E eu acho que talvez você tenha uma geração que é a geração que está muito ligada aos coletivos, ultimamente está trabalhando dentro de uma perspectiva mais crítica, uma perspectiva talvez mais pop, né? Mas eu acho que é uma geração que talvez tenha sido um pouco ignorada, eu acho. Mas mesmo sem brasileiros, a presença de latino-americanos corresponde a uma mudança no ponto de vista eurocentrista, como anunciado pelos curadores da mostra. Por uma comunidade artística cada vez mais democrática e diversificada. Se você apoia essa ideia, talvez você se interesse pelo presente que a nossa produção descolou por aqui. Nós vamos sortear o catálogo da Documenta com a referência de todas as obras que participam desta edição. Para se inscrever no sorteio, basta acessar nossa página dw.com/camarote21 até o dia 17 de setembro, o último dia da mostra. O Camarote volta de novo na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. Até lá!